Olá, me chamo Maxwila Neves e vim apresentar um resumo do artigo que é referente à avaliação lumínica de sala de aula considerando a satisfação do usuário, apresentado na ENTEC 2016 São Paulo, Brasil, setembro de 2016, feita por Gabriela Ernest, Fernando Pereira e Rafaela Fonseca. Sabe-se que a iluminação em um ambiente influencia o desempenho das atividades envolvidas pelos usuários, podendo sua falta ocasionar desconforto, queda na produtividade e até mesmo danos à saúde. Além da preocupação com a quantidade mínima desejada, estudos de iluminação estão cada vez mais preocupados com a satisfação do usuário, buscando integrá-los nas pesquisas. O ambiente escolhido para a avaliação de conforto visual foi a sala de ateliê, localizada no terceiro andar do Departamento de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, Santa Catarina. A sala caracteriza por ter revestimentos de cores claras, tanto no piso como no teto e na parede. Possui 4 aberturas laterais e 5 aberturas zenitais. As medições foram realizadas em 3 dias com condições de céu e horários distintos, para uma avaliação dos níveis de iluminância. Levaram-se em consideração os resultados do instrumento de medição luxímetro, que possibilita a obtenção dos valores de iluminância de cada ponto no plano de trabalho. Foram utilizados 2 instrumentos, sendo assim apenas 2 medições simultâneas. Para que as medições obtessem resultados mais precisos, foram tomadas precauções, sendo evitada a incidência direta de luz no instrumento e mantendo-se a posição do sensor paralelo à superfície a ser avaliada. Evitou-se também o sombreamento sobre a fotocélula, apesar de também serem feitas medições no plano vertical. Esta pesquisa focou nos resultados das medições no plano horizontal. As medições de iluminâncias externas foram descartadas, pois seriam utilizadas para o cálculo do fator de luz diurna. A este não reflete a variabilidade do clima local. A partir das especificações normativas da NBR 15.215/4/2003, foi calculada a quantidade mínima de pontos necessária para a medição. Sendo assim, caracterizou-se uma malha com distribuição uniforme de 20 pontos, a fim de obter resultados suficientes de iluminação. A medição 01 ocorreu no dia 11 de novembro de 2015, no período da manhã, mais precisamente às 8 horas e 45 minutos. O céu se encontrava claro, com poucas nuvens, conforme observado na figura. Encontra-se na sala 14 estudantes de graduação e um pós-graduado. A medição foi realizada com o ambiente com todas as cortinas e portas abertas e com a iluminação artificial desligada. A medição 2 ocorreu no dia 16 de novembro de 2015, às 11 horas e 30 minutos. O céu se encontrava encoberto, como na figura. A medição foi realizada com portas fechadas e algumas cortinas parcialmente fechadas. A divisória estava aberta e a iluminação artificial desligada. Já na terceira medição, que ocorreu dia 18 de novembro de 2015, no período da tarde, às 15 horas, o céu encontrava claro com poucas nuvens, sendo o ambiente medido também como encontrado. Algumas cortinas parcialmente fechadas, porta fechada, divisória aberta e iluminação artificial desligada. A fim de aferir a satisfação do usuário quanto às condições de conforto do ambiente, foram aplicados questionários paralelos às 3 medições. Os dados subjetivos possibilitam a análise da opinião individual da qualidade do ambiente, a verificação de conforto e a percepção da influência da iluminação natural, percebida pelo usuário. O questionário, mais do que uma análise qualitativa do ambiente, visa a detecção de possíveis problemas ou aspectos peculiares a serem estudados com maior profundidade. O questionário foi baseado na tradução de modelo usado para o estudo criado pelo Pierre junto da SEC em 2011.
Com a finalidade de simular a sala de aula em suas condições originais, modelou suas principais características no SketchUp. Os fechamentos e aberturas foram modelados de acordo com a necessidade de leitura e interpretação do programa de simulação Lightanza. Os resultados obtidos foram através de um plano horizontal situado a 75 centímetros do piso. Através da simulação foram obtidos valores anuais e diários do comportamento lumínico da sala, bem como valores das medidas relacionadas à iluminação. Resumo dos resultados das medições. Medição 01. A maioria dos pontos da sala obteve valores acima de 300 lux, mínimo estipulado para iluminação artificial pela norma ISO 8995 de 2013, para atividades escolares. Os desenhos dos alunos condizem com a distribuição da iluminação natural, onde estes ressaltam, através de curvas muito semelhantes, os pontos que possuem maiores iluminâncias. Medição 02. Os alunos comprovam, através de seus desenhos, perceberem a presença da iluminância mais elevada nas regiões das aberturas e também a inexistência de pontos não iluminados naturalmente no ambiente. Medição 03. Como a medição foi realizada no período da tarde, a contribuição das aberturas zenitais superiores é mais intensa, sendo observada radiação solar direta no solo e nas áreas de trabalho. Esta radiação também gera problemas na execução das tarefas, podendo ocasionar incômodo por ofuscamento e aquecimento, e foram pontuadas pelos alunos tanto nos desenhos como no diálogo realizado pelos mesmos. Resultado dos questionários, breve resumo. As respostas reiteram o senso comum de que usuários mais satisfeitos com o ambiente tendem a estar mais motivados para trabalhar neles. Do ponto de vista do conforto visual, 55% dos entrevistados informaram que o ambiente é visualmente atrativo, enquanto nenhum informou o contrário. É possível perceber uma relação de percepção visual com a motivação do usuário votante. Nas simulações estáticas, para 4 dias representativos do ano, dia 21 de março, 21 de julho, 21 de setembro e 21 de dezembro, foram observados os valores de iluminância, em sua maioria em torno de 500 a 1000 lux, exceto para o mês de junho, que foi de 200 a 400 lux. Nos trechos próximos às aberturas voltadas para o norte, foi encontrado valores elevados entre 1.300 a 700 lux, o excesso de iluminação nesses pontos de ambiente de 2 a 4 vezes maiores que os valores observados no fundo da sala. Resultam em contrastes excessivos, prejudicando o conforto visual. Por fim, na primeira imagem, tem a análise anual SDA de 100%, a análise anual ASE 18,6% e a análise UDI 49,67%. Todas elas foram analisadas e referidas no presente trabalho. Conclusão. No geral, a sala apresentou níveis de iluminância, tanto medidos como simulados, maiores que 300 lux para a execução das tarefas ali desenvolvidas. Sabe-se que os resultados obtidos nas medições em loco são apenas uma pequena amostra, influenciada pelas condições de iluminação do dia e hora da medição. O resultado comparativo da simulação e das medições sugeriu que a sala poderia ser reavaliada com diferentes alvos. Considerando a falta de uniformidade em algumas épocas do ano e o diálogo com os usuários do espaço, pode-se afirmar que a contribuição intensa de luz natural gera muitas vezes desconforto por ofuscamento, ocasionado pelo contraste e brilho. Porém, ao avaliar as respostas dos usuários, percebeu-se que cerca de 70% dos usuários, mesmo tendo relatado esse tipo de incômodo, excesso de brilho ou ofuscamento, nenhum considerou um ambiente visivelmente inadequado. Em contrapartida, uma considerável correlação foi constatada entre as variáveis relacionadas à vista externa e o conforto visual no ambiente, o que sugere que,
Embora problemas tenham sido apontados, estes talvez não tenham sido suficientemente negativos de modo a alterar a percepção visual positiva dos usuários.